É muito grave o que aconteceu, e aí corroborando com o que disse a Ana Paula aqui, para mim interessa saber a mando de quem foi isso, né? Porque que houve algo ilícito nos Estados Unidos, está claro, eles que investigam e punam lá, o que é problema deles. Agora, alguém no Brasil pediu, ou a troco do que um funcionário americano do nada ia fazer uma fraude? Alguém pediu. Para mim interessa essa resposta. Quem pediu a fraude contra o Felipe Martins? De fato, é muito grave o que aconteceu, e aí corroborando com o que disse a Ana Paula aqui, para mim interessa saber a mando de quem foi isso, né? Porque que houve algo ilícito nos Estados Unidos, está claro, eles que investigam e punam lá, o que é problema deles. Agora, alguém no Brasil pediu, ou a troco do que um funcionário americano do nada ia fazer uma fraude? Alguém pediu. Para mim interessa essa resposta. Quem pediu a fraude contra o Felipe Martins? Daqui a pouco o Alexandre de Moraes vai falar que foi o Bolsonaro. Mas com certeza ele vai falar isso. Não, isso pode ter certeza. Agora, por exemplo, o caso do dado de geolocalização. Isso é um direito da defesa, ou seja, ele está simplesmente minando aquilo que está configurado no ordenamento jurídico e no processo legal. Por qual razão ele não pode permitir que eles tenham acesso aos dados de geolocalização? Porque se ele permitir, vai ficar configurado aquilo que já estava sendo disseminado na mídia. O Felipe Martins esteve em tais lugares, foi para tal local e o telefone dele, por intermédio da geolocalização, confirmava isso. Toda a mídia já estava divulgando isso. Toda a mídia. Logo, a única coisa que pode salvar o Alexandre de Moraes é ele não permitir a confirmação de que ele sabia e intencionalmente manteve o Felipe Martins. Por intermédio de um processo que, segundo o Gilmar Mendes, é uma tortura, por um processo de tortura colocá-lo para uma delação premiada. Era esse o objetivo. Mas não é só tortura, é coisa de pervertido. E tem um detalhe. Entre aspas, coisa de pervertido. Como foi falado, bem falado pela Ana, pelo Marcelo e pelo Arthur, qual é a questão para os Estados Unidos, o Serviço de Segurança Interna nos Estados Unidos, eles não podem permitir essa fraude. Por qual razão? Porque no caso do Felipe Martins, foi algo que envolve apenas uma briga política interna de um país eco, do chamado Brasil, porque nós estamos nos comportando como país ecos. A questão é muito simples, se eles conseguem fraudar para uma questão como essa, entra terrorista nos Estados Unidos. Isso é uma questão de soberania e segurança nacional muito grave. Lá eles condenam à morte quem comete crimes de guerra e vários outros crimes contra a soberania e a segurança nacional. Eles são capazes de pegar esse indivíduo vai cantar. Porque lá pegar 20 anos, é que nem 20 anos aqui, que você fica aí toda semana, vai alguém te visitar, você faz uma farra, contrata pessoas para ir para cadeia, para tomar, para beber e fazer o que quer. Lá não é assim não. Você vai ficar preso numa cela e não vai ver ninguém, exceto para num dia específico com um monte de gente em volta. E você vai ficar e o cara vai cantar. E na hora que ele cantar, ele vai dizer, bom, foram os amigos brasileiros, ou, e aí que é o ponto, eu encerro, porque eu não posso estar cometendo falhas de acusar pessoas, ou alguém do governo Biden mandado para cá para fazer articulação entre o nosso STF, o nosso governo, para minar o Bolsonaro. Isso eles vão poder identificar. O grande problema é que vai fazer. O Trump vai querer bater em um funcionário americano que esteve no Brasil trabalhando pelos interesses do Estado americano? Vai, sabe por qual razão? Porque desde que ele falou daquilo que aconteceu com o USAID, ele disse o seguinte: essas pessoas não trabalharam para o Estado americano, eles trabalharam para um governo americano que não tinha a representação real da sociedade americana. E um pessoal que estava envolvido com corrupção, e um pessoal que estava aprontando um espaço para os inimigos estratégicos dos Estados Unidos e adversários econômicos dos Estados Unidos proliferassem nesse ambiente. E você veja que ele mandou um monte de aspone embora. Aí veio um juiz federal, um juiz federal, mandou ele recontratar. A Suprema Corte falou, não, pode mandar embora. Pode mandar embora. Sabe, tá um corte de inutilidade que dá gosto de ver, coisa que a gente não pode nem sonhar no Brasil. Sabe, essa situação, eu acho que eles não se ligaram no STF, que o povo protesta por conta disso. Não é contra o STF. É contra a falta de vergonha. O povo protesta contra a falta de vergonha, não é contra a instituição. O povo protesta contra um sem vergonha na instituição. Imagina você é casado, você está com o celular na mão,
né, mandando um pombo correio. Né? Deu para entender? Deu. Maria Maricota, vai com a direita. Aí chega a sua esposa e fala assim, o que você está fazendo? Ele, nada. Né? Aí ele coloca o pombo correio na gaiola e fecha o celular. A mulher fala, posso ver? Não, não é nada. Não, eu quero ver se você estava me traindo. Não, não é nada, isso é irrelevante você ver no celular. Você engole essa? Pois é. Ninguém engole. Então o protesto é contra essa atitude malandra. É porque se não tivesse nada para esconder, disponibilizava, os dados são dele. Lembrando que o Felipe Martins nunca esteve sob alguma cautelar com proibição de sair do país. Mesmo que ele tivesse saído do país e ido aos Estados Unidos, coisa que não aconteceu, está provado, não haveria motivo para sua prisão, porque ele não estava proibido de sair do país. Então, é uma irregularidade atrás da outra, com a finalidade específica de prender uma pessoa, torturá-la psicologicamente para conseguir uma delação premiada. Quanto o Bolsonaro, é aquela velha história, é a discussão de quanto vai ser a pensão do bebê que vai nascer de uma mulher trans que foi engravidada entrando sozinha numa banheira de motel. O que a Ana falou a respeito das ações do Alexandre de Moraes, ele está numa situação em que cada vez mais eu vejo que o limite dele já está chegando ao fim. Ele está dobrando a aposta num conjunto de ilegalidades e num conjunto de absurdos, porque ele não tem mais condição de retroceder. Imagina se ele retroceder neste momento e falar assim, eu entrego a geolocalização. Sabe o que as pessoas vão dizer? Se o senhor tinha a geolocalização, por que o senhor disse que ele estava viajando? Exatamente. Aí ele é pego numa mentira. A situação que ele está neste momento, ele precisa se cercar de indivíduos que estejam tão vinculados quanto ele a essa ilegalidade para que eles criem um esquema de proteção. É quase como se estivesse falando da Cosa Nostra, tá? É quase isso. Eles precisam se proteger. E o Alexandre de Moraes não vai recuar. É Cosa Nostra. Uma legalidade atrás da outra. O STF é Cosa Nostra. Eu vejo que já está havendo algumas mudanças no discurso. Você vê que eles já começam a falar em redução de pena. Lá no New York ele falou que o Bolsonaro pode ser absolvido da coisa de golpe, mas vai permanecer inelegível. Sim. Sabe a impressão que me dá? Se que ele fala em português, não dá para escrever, você vai acreditar no que ele fala em inglês. Não, mas sabe qual que é a avaliação que eu tenho feito, que eu estou percebendo? É que a pressão está muito grande e vai ruir. Só que tem coisas que eles ainda estão tentando segurar, porque prender uma pessoa com base numa alegação falsa, sendo que você já tinha a geolocalização dela, isso é crime contra a humanidade. E vamos combinar. Entendeu? Então, assim, ele está tentando ficar menos. Vamos combinar que se a geolocalização desse que ele estava nos Estados Unidos, ele já tinha vazado, você falou. Exatamente. Ele teria ido à Globo. O que nós podemos... Ele prendeu 6 meses essa pessoa. O que nós podemos concluir, minha senhora e meu senhor, é que nós vivemos no país do sujeito que pergunta, tem culpa eu? E o juiz responde, tenho dado em casa. Soltinho, Marcelo Belo. Do piadista, ó. Falando em piadista. Falando em piadista, Olha só. Eu tô com pena do Alexandre de Moraes, porque a vida dele neste momento, a cabeça dele deve estar um inferno pela seguinte razão. Ele não vai para casa e fica pensando em quem ele vai acusar, não. O problema dele agora é como eu arranjo saídas para as bobagens que eu fiz. Porque na hora que me pegarem, não vai sobrar nada. E detalhe, não estou falando de violência, não, viu, menino? É só lembrar do Brizola. Estou falando de cadeia. Aí é só ele lembrar do Brizola. Eu acho que ele está apertado. É só ele fazer igual o Brizola. Põe uma peruquinha, vai pro sul, ó. Essa entrevista que ele deu pro The York, 1 ou 2 dias depois da manifestação da Paulista, sabe? Tudo já vindo. Aí aquele ensaio fotográfico, gente. Aquilo ali a pessoa já perdeu a noção do ridículo. Não é que ele deu uma entrevista um dia depois. Aquilo é um conjunto de entrevistas. Tá, mas que ia sair logo depois. Saiu na segunda, no site e na edição impressa. Mas aquele ensaio, é de um cara que quer mostrar poder. Porque ali ele não está mostrando nem respeito, nem autoridade, nem reverência para o povo brasileiro. As expressões faciais dele são expressões faciais de que ele está dizendo assim, eu vou até o fim, eu mando nisso aqui. Para começar, não é ele que manda, você sabe. Olha lá, ó. Né?
Eu Aí, ó, quero saber o só que há que manda, debaixo desta toga. Hã? Dessa capa preta. Esse olhar a roupa do lânguido. Darth Vader. Dá um zoom no rostinho aí, alemão. Tem como dar zoom? Dá um zoom no rostinho. Ah, então... Botou o teu rosto. O que, Sassamutema? Você pediu o zoom no rostinho Zoom dele, no mas rostinho. É verdade. Isso aqui é uma loucura. Ó, olha, o que tem debaixo da toga? E esse olho? Falem pra mim. Esse olho foi estranho, Comentem aí no nosso chat ao vivo o que tem debaixo da toga Ele do conseguiu inaugurar o ridículo do ridículo entre os... Eu acredito que ministros do Supremo Tribunal Federal que já passaram por essa casa estão com vergonha alheia Não, nesse é momento. até- Eu imaginei que até- esse título era do Alckmin. É mais do que isso, é mais do que isso. Ele conseguiu Nos superar Estados o Unidos, Alckmin. vocês imaginem o seguinte, nos Estados Unidos... Era melhor o ter a povo Gretchen na americano- Playboy de O novo. povo americano nunca ouviu uma entrevista e nem sabe o nome, só se for pegar lá na lista dos juízes da mas Suprema Corte. uma coisa lá eles conhecem muito bem, que é isso que nós estamos vendo. A entrevista com o vampiro, né? Isso. Com o Brad Pitt, que não tem o Brad Pitt, mas nós temos aí o Alexandre. De acordo. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.